Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A ANTT realizou a segunda edição do prêmio ANTT Destaques, consolidando o evento como o Oscar do setor de transportes terrestres no Brasil. A cerimônia aconteceu em Brasília nesta quarta-feira, dia 10 de dezembro, e reúne autoridades, empresas e representantes de associações do setor. O objetivo do prêmio é reconhecer e destacar iniciativas de excelência que beneficiam os usuários e contribuam para a transformação no setor de transportes. A edição de 2024 contou com 226 projetos inscritos, o dobro em relação ao ano anterior, e incluiu novas categorias para transporte rodoviário de passageiros e transporte rodoviário de cargas. A cerimônia de premiação foi aberta com um vídeo que mostrou o impacto positivo das concessões de rodovias e ferrovias no Brasil. O diretor-geral da ANTT, Rafael Vitali, destacou a importância do prêmio e seu reflexo na vida dos usuários, enfatizando o trabalho coletivo que impulsiona o setor. A ANTT aproveitou a ocasião para homenagear parceiros institucionais que contribuem para o desenvolvimento do transporte terrestre, incluindo a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, a Associação Nacional dos Transportes Ferroviários e a Confederação Nacional do Transporte. Representantes dessas instituições destacaram o momento positivo que o setor atravessa, com investimentos recordes e uma regulação mais eficiente. O presidente da ABCR, Marco Aurélio Barcelos, mencionou o PROREV, Programa Regulatório da ANTT, como exemplo de liderança e inovação. O diretor da ANTT e idealizador do prêmio, Luciano Lourenço, ressaltou que a transformação no setor vai além da infraestrutura e engloba uma mudança de paradigma comportamental. Ele afirmou que o Brasil se tornou referência mundial em transporte terrestre, tanto em infraestrutura quanto em serviços. A premiação foi dividida em 6 classes e diversas categorias, contemplando concessionárias de rodovias e ferrovias, além de empresas de TRIP e TRC. A ANTT prorrogou mais uma vez o prazo para empresas de ônibus pedirem mercados na chamada janela extraordinária, dentro das atuais regras das linhas interestaduais, no novo marco regulatório do TRIP, Transporte Interestadual Internacional de Passageiros. As viações podem pedir as novas operações agora até 6 horas da tarde do dia 17 de janeiro de 2025, de acordo com o comunicado número 33 da SUPAS, Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros, publicado nesta última quinta-feira, dia 12 de dezembro. Esse já é o terceiro prazo. No dia 21 de novembro, a ANTT já havia ampliado para até o dia 13 de dezembro. As empresas que desejam participar do processo seletivo devem cadastrar um único representante legal no sistema da ANTT. O cadastro deve ser feito através do Sistema Eletrônico de Informações, utilizando o modelo especificado no comunicado. Após o cadastro, o representante legal deverá acessar o sistema e confirmar que o mercado solicitado não é atualmente atendido por outras empresas do mesmo grupo econômico e não será objeto de solicitação por outras empresas do mesmo grupo econômico. A ANTT também negou o provimento ao recurso interposto pela empresa Transbrasiliana Transportes e Turismo. A decisão publicada no dia 13 de dezembro mantém a deliberação número 250 de 8 de agosto de 2024, que aplicou a sanção de cassação do ato de outorga de direito de operação de 43 linhas. Com a decisão, a ANTT encerra o processo administrativo e revoga o efeito suspensivo que havia sido concedido ao recurso da Transbrasiliana. A agência também determinou o envio do processo à Procuradoria Federal, a PF-ANTT, para análise de possíveis irregularidades e encaminhamento ao juízo competente. A deliberação número 250, mantida pela diretoria colegiada, determinou que a Transbrasiliana Transportes e Turismo perdeu o direito de operar 43 linhas e seus respectivos mercados. O CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, publicou nesta quarta-feira, dia 12 de dezembro, a resolução número 1015/2024, que altera o limite de peso bruto por eixo para veículos que utilizam combustíveis alternativos e elétricos. A mudança, que entrou em vigor na data da publicação, busca incentivar a adoção de tecnologias mais limpas no transporte de cargas.
A principal alteração da resolução é o aumento do limite de peso bruto por eixo isolado dianteiro dos dois pneumáticos para 7 toneladas. Essa regra se aplica aos veículos movidos a gás natural veicular, GNV, gás natural liquefeito e biometano, propulsão híbrida, híbrida plug-in e elétrica e hidrogênio e célula de combustível. Além do aumento no limite de peso por eixo, a resolução permite um acréscimo de 1 tonelada no peso bruto total ou no peso bruto total combinado para os veículos que se enquadram nas categorias. A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Executiva de Transporte e Mobilidade Urbana, a CETRAN, autorizou um empenho de R$ 62 milhões para a eletrificação da frota de ônibus da Nortebus Transportes S.A. em 2024. A empresa, integrante do consórcio Transnoroeste, atende ao grupo local de distribuição Lote D2 na zona norte da capital paulista. São recursos para subvencionar as operadoras na compra de ônibus elétricos, como determina o projeto de eletrificação da frota. A autorização concedida pelo secretário executivo Gilmar Pereira Miranda foi publicada nesta sexta-feira, dia 13, e permitirá a emissão de uma nota de empenho para garantir os recursos necessários à aquisição dos veículos elétricos. Após a publicação da autorização, a documentação será encaminhada ao Departamento de Administração e Finanças da SMT para as devidas providências e posteriormente à SP Trans, para dar prosseguimento ao processo de eletrificação da frota. Os recursos financeiros transferidos pelo município serão utilizados pela Nortebus para cobrir a diferença de valor na compra de um veículo elétrico e seu modelo correspondente na versão diesel. O valor total é suficiente para subvencionar a compra de cerca de 27 ônibus elétricos padrões 15 metros, ou em torno de 59 articulados elétricos de 18 metros. No dia 24 de julho deste ano, a Prefeitura reajustou a tabela dos preços dos ônibus elétricos e a diesel, dos diferentes modelos que rodam no sistema de transporte coletivo da capital. A nova tabela atualizou os valores com base em maio de 2024, com efeito retroativo aos primeiros anos do mês. Em todos os 6 modelos, houve aumento da diferença a ser paga pela Prefeitura em 2,77%. Para definir o plano de subvenção às empresas operadoras, a Prefeitura considerou alguns condicionantes, como o preço dos veículos elétricos, que é em média 4,3 vezes superior aos ônibus a diesel. Pelo modelo definido, a Prefeitura realizará uma transferência de capital no montante referente à diferença entre os valores dos ônibus elétricos e seus equivalentes movidos a diesel. As viações terão de fornecer à SP Trans cronograma de substituição de modelos a diesel por elétricos até 31 de agosto de cada ano. A portaria, publicada no dia 30 de novembro de 2023, diz que parcela do ônibus a ser subvencionada não poderá ser superior à diferença entre os preços de referência do ônibus elétrico e do ônibus a diesel. O documento ainda determina que as empresas terão de negociar com as fabricantes os menores valores. Para bancar a diferença para as empresas entre os ônibus a diesel e os elétricos, a Prefeitura de São Paulo renovou 2,5 bilhões de reais no projeto de lei do orçamento de 2024 e está captando 5,75 bilhões de reais em financiamento de diversas fontes, inclusive internacionais. A expectativa da concessionária do corredor Next Mobilidade, que adquiriu os veículos, é que ainda neste mês de dezembro as primeiras unidades entrem em operação. O novo tipo de trolleybus tem ar-condicionado e tecnologia que diminuiu o risco da queda de alavancas. Os veículos vão substituir modelos mais antigos e são maiores, com 21,5 metros de comprimento e com maior capacidade para passageiros. Cada novo trolleybus pode transportar 154 pessoas, enquanto os mais antigos tinham capacidade entre 70 e 120 passageiros. A distribuição de passageiros destes novos trolleybus é o seguinte: são 61 passageiros sentados, 92 passageiros em pé e um espaço para cadeira de rodas e cão-guia. Os validadores para bilhetagem eletrônica, adesivos para comunicação visual, entre outros itens, estão em fase final de instalação. Enquanto o ABC vai receber
Trolebus 0 km na capital paulista. As discussões são sobre se a rede vai ou não ser descontinuada. O prefeito Ricardo Nunes sinalizou a possibilidade de a extinção gradativa. Em audiência pública na Câmara Municipal da capital paulista, publicada nesta sexta-feira, dia 16 de dezembro, a respeito do projeto de lei 825/2024, de autoria do presidente da Casa, Milton Leite, que pretende alterar a lei sobre as metas de redução de poluição pelos ônibus da cidade. Entidades de especialistas entregam proposta para que no projeto seja incluída a previsão de que a rede de trolebus ser mantida. O objetivo é possibilitar que os novos ônibus elétricos substituam ônibus a diesel nos próximos anos, ajudando a cumprir as metas e não que substituam os trolebus, que não poluem. O projeto de lei, que passou em tempo recorde, de um dia para outro, em primeira votação sem nenhum debate, previa que as metas totais de redução de poluição fossem prolongadas de 20 anos para 30 anos e a compra de ônibus a diesel sem limite de prazo. Após a repercussão gerada pela divulgação, Milton Leite fez uma segunda versão no texto, que restabelece o limite de 20 anos para que as emissões de gás carbônico fossem zeradas, mas cria mais metas intermediárias. A possibilidade de compra de ônibus a diesel pela nova versão do projeto de lei fica restrita à parte da frota somente até 2027. A primeira versão do projeto de lei possibilitava que, em vez de comprarem ônibus, as viações adquirissem crédito de carbono como forma de cumprir parte das metas. Essa possibilidade não está mais na segunda versão. Técnicos independentes e de entidades como a Associação Nacional de Transportes Públicos, Instituto de Engenharia do Estado de São Paulo, Movimento Respira São Paulo, Defesa do Trolebus e a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Metrô, entre outras, dizem que a rede de trolebus traz vantagens ambientais e econômicas e desativá-la, mesmo que gradualmente nas próximas décadas, é um contrassenso diante de ainda da falta de infraestrutura de recarga para os elétricos somente a bateria. Entre as alternativas apresentadas pelos especialistas está um tipo de ônibus que funciona com baterias e conectado à rede de fiação, comercialmente chamado de e-trol. A tecnologia tem produção nacional e deve ser empregada no novo corredor de ônibus BRT, que está sendo construído entre o ABC e a capital. Parte do projeto pode ser feita com um veículo ligado à fiação aérea e outra parte do percurso só com as baterias, que foram recarregadas durante o trajeto em que o ônibus estava conectado. O governador Cláudio Castro lançou nesta segunda-feira, de 16 de dezembro, o projeto piloto RJ Mobilidade Sustentável, que testará o uso de ônibus movidos a gás natural e biometano no transporte intermunicipal do estado do Rio de Janeiro. O objetivo, diz o governador fluminense, é promover a mobilidade ecologicamente sustentável e reduzir as emissões de carbono. A iniciativa conta com a participação da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana, do DETRO-RJ e da Secretaria de Energia e Economia do Mar. A Volare, marca pertencente a Marco Polo e líder no Brasil na produção e comercialização de micro-ônibus para o transporte de passageiros, comemora a produção de 80 mil veículos. A unidade comemorativa é um Fly 9 que foi adquirido pela ANV Turismo, operadora de transporte com sede em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e entregue pela concessionária Bormana Veículos. O Fly 9 da ANV Turismo possui configuração executiva com sistema de ar-condicionado de teto, dispositivo de acessibilidade DPM e vidros colados. O modelo tem 9,2 metros de comprimento total e capacidade para 32 passageiros sentados, além do motorista em poltronas executivas reclináveis com revestimento em couro flex, com porta-copos, porta-pacotes e tomadas USB, e será realizado em operações de fretamento e turismo. Possui ainda parede de separação total, cortinas, itinerário eletrônico, sistema de som instalado com preparação para DVD e monitor, cintos de segurança de 2 pontos retráteis, revestimento do assoalho amadeirado e bagageiro ampliado na traseira. O Volare Fly 9 consolida ainda mais o posicionamento e a vanguarda da Volare na oferta de veículos diferenciados. O modelo é robusto, versátil e apresenta melhor redução
relação a custo-benefício se comparado aos demais micro-ônibus do seu segmento. A Marco Polo apresenta um produto que transforma a climatização no interior de ônibus rodoviários. O Duto Smart é um sistema inovador que controla e distribui o ar refrigerado de forma inteligente por todo o veículo, garantindo uma temperatura constante para os passageiros nas poltronas da frente, do meio e de trás, oferecendo uma experiência de viagem ainda mais agradável. Desenvolvido pela engenheira Marco Polo, o sistema, com o conceito patenteado, utiliza sensores que captam a temperatura em diferentes pontos do interior do veículo e, por intermédio da inteligência artificial e software e hardware, projetados em parceria com a Sorra, empresa gaúcha de tecnologia, e LOT, diferencia o maior fluxo e volume de ar refrigerado para os locais com temperatura maior do que o programado. Esse monitoramento acontece em tempo real e de forma ininterrupta, o que permite, por exemplo, que se ao longo da viagem o sol passa a incidir apenas do lado direito do ônibus, o duto Smart reconheça esse aumento de calor e direcione mais ar refrigerado para todas as saídas do lado direito. O sistema funciona da mesma maneira nas aplicações do ar-condicionado com aquecimento, apenas com um ciclo de temperatura inverso. Com o Duto Smart, a Marco Polo quebra um dos maiores paradigmas do mercado e estabelece a verdadeira climatização homogênea no interior do veículo, com variação inferior a 2 graus Celsius entre as poltronas da frente e as de trás do salão. Segundo o executivo, vários aspectos interferem no equilíbrio da temperatura interna em um ônibus, como a proximidade do sanitário ou a região onde está instalado o motor e a maior ou menor utilização das saídas de ar individuais dos difusores localizados no porta-pacotes. Há 2 anos, a Marco Polo começou a desenvolver a tecnologia com foco em equalizar a temperatura interna dos veículos em tempo real. O Duto Smart opera dentro do duto de sistema de ar-condicionado, controlando e diferenciando o fluxo de ar para evitar áreas com excesso de frio ou calor, em razão da utilização da inteligência artificial. O status de funcionamento e as configurações do duto Smart podem ser acessadas pela rede Wi-Fi do próprio controlador, o que possibilita a programação de suas funções, a identificação de possíveis falhas e a realização de manutenções preventivas, evitando que o veículo fique parado por tempo prolongado. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Um acidente envolvendo um caminhão e um micro-ônibus deixou cerca de 8 pessoas feridas na PE 22, em Paulista, no Grande Recife, na tarde desta sexta-feira. Segundo informações da PRF, o micro-ônibus colidiu na traseira do caminhão. O motorista do micro-ônibus precisou ser resgatado pelo helicóptero do Serviço de Urgência do SAMU e foi encaminhado para uma unidade de saúde no bairro da Ilha do Leite, no Recife. A operação de resgate mobilizou diversas equipes, incluindo o PRF, Corpo de Bombeiros e unidades do SAMU nas cidades de Recife, Paulista, Olinda e Itamaracá. 3 vítimas foram atendidas pelos bombeiros e encaminhadas à UPA de Olinda, um homem de 37 anos e 2 mulheres de 44 e 35 anos, que apresentavam escoriações. Outras vítimas foram socorridas pelo SAMU e pela PRF. 3 foram levadas ao Hospital Miguel Arraes e uma ao Hospital da Restauração e outra ao Hospital Esperança Recife. As autoridades investigam as circunstâncias do acidente. Na tarde da última quarta-feira, dia 11 de dezembro, por volta de 3h10 da tarde, um ônibus da Aviação Sudeste e um caminhão se envolveram em um acidente na rodovia da BR-101 em Rio Novo do Sul, na região do sul do Espírito Santo. A estrada foi completamente interditada e 2 pessoas ficaram feridas. Ambas foram encaminhadas para hospitais nas proximidades. O coletivo teve a parte dianteira completamente destruída. Segundo a empresa, o motorista foi socorrido e foi levado para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. A concessionária Eco 101, que gerencia o trecho em questão, informou que até às 5 da tarde o trânsito ainda estava paralisado nos 2 sentidos. Nesta última sexta-feira, um ônibus do transporte coletivo municipal de São Paulo colidiu com uma mureta na estrada do Iguatemi, em Guianazes, bloqueando o trânsito no sentido centro, no início da tarde desta quinta-feira, dia 12. Um veículo da SP-Trans auxiliou na retirada do coletivo, que não conseguiu completar a curva no acesso à via.
O trânsito acabou ficando intenso em uma via perpendicular, de onde vem o ônibus e os carros acessariam a estrada do Iguatemi no sentido centro. Em nota, a SP Trans informa que a operação está normalizada após a retirada do ônibus do local. A ocorrência na estrada do Iguatemi, na altura do número 3137, envolveu um ônibus da Transunião que operava a linha 306410, cidade de Tiradentes, a CPTM Guianazes. Na madrugada desta quinta-feira, um ônibus da Aviação Garcia foi consumido por um incêndio enquanto trafegava pelo quilômetro 297 da rodovia Castelo Branco, a SP-280, na região de Água de Santa Bárbara, no interior de São Paulo. Apesar da gravidade do incidente, todos os passageiros e o motorista conseguiram deixar o veículo em segurança sem registro de feridos. De acordo com informações preliminares, o fogo teve início na parte traseira do motor e se espalhou rapidamente, destruindo completamente o ônibus. O corpo de bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o incêndio, mas o ônibus foi totalmente consumido pelo fogo. Em nota, a Aviação Garcia informou que o ônibus era novo, fabricado em 2024 e ainda estava sob garantia de fábrica. A empresa declarou que investiga as causas do incidente em parceria com as montadoras responsáveis pelo veículo. A companhia garantiu que todos os protocolos foram seguidos durante a evacuação. Uma batida entre um ônibus da Águia Branca e um caminhão na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, em São Paulo, às 6 da manhã desta sexta-feira, deixou uma pessoa levemente ferida. A colisão aconteceu na altura do quilômetro 141, no sentido São Paulo. Ainda não se sabe qual foi a dinâmica do acidente. Segundo a CCR Rio-São Paulo, concessionária responsável pelo trecho, uma faixa ficou bloqueada às 7h10 da manhã. As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes. Em nota, a empresa Águia Branca manifestou sua posição quanto à ocorrência. A Aviação Águia Branca confirma o incidente ocorrido na madrugada desta sexta-feira em São José dos Campos envolvendo um ônibus que operava a linha Rio de Janeiro-São Paulo. O veículo foi surpreendido por uma carreta que invadiu a faixa onde o ônibus estava, obrigando o motorista a fazer uma frenagem emergencial. Apesar dos esforços, o veículo acabou colidindo contra um guarda-rail. Uma equipe foi acionada imediatamente e direcionada no local para prestar todo o apoio necessário. Não houveram feridos. Apenas uma passageira apresentou sinais de ansiedade, mas foi atendida pela equipe médica e liberada em seguida. Todos os passageiros seguiram viagem em outro veículo. Imagens de um circuito de segurança registram o exato momento em que um ônibus sem controle bateu em vários carros por volta das 10 da manhã desta sexta-feira, entre as avenidas Iguaçu e Presidente Arthur da Silva Bernardes, no bairro Água Verde, em Curitiba. Pela gravação, perceber os carros que estavam parados no semáforo e foram arrastados pelo ônibus que não freou. De acordo com as informações dos bombeiros, o acidente deixou ao menos 7 vítimas. Um homem de 49 anos, motorista de um carro Uno, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local. O coletivo da linha municipal gerenciada pela Urbis ainda atingiu um caminhão de pequeno porte, veículo urbano de carga. O ônibus é da empresa Expresso Azul, integrante do consórcio Transbus, e tinha feito a linha 703 a Caiuá. Mas, segundo a Urbis, voltava para a garagem no momento do acidente. Ainda de acordo com a gestora local, o ônibus fez a última inspeção no dia 8 de novembro deste ano e foi aprovado. O selo de validade do veículo é de até o dia 5 de abril de 2025. As causas do acidente ainda serão apuradas. Um ônibus do transporte coletivo municipal de São Paulo, da Aviação Metrópole Paulista, invadiu um imóvel comercial na rua Francisco Alarico, Bergamo, em Itaquera, na zona leste da capital paulista, no fim da manhã desta sexta-feira. Não há informações sobre feridos ou quais motivos da colisão. Em nota, a SP Trans, por meio do Programa de Redução de Acidentes de Transportes, apura a ocorrência na rua Francisco Alarico Bergamo, esquina com a rua Rainha da Noite, em Itaquera, nesta sexta-feira, que envolveu o ônibus que estava em modo reservado sem passageiros da metrópole paulista. A operadora foi orientada a prestar apoio à vítima. Um boletim de ocorrência será registrado. A SP Trans trabalha para aumentar a segurança viária no transporte público e realiza medidas como novo treinamento para todos os motoristas da capital, a fiscalização dos itens de segurança, a apreensão de veículos e o afastamento dos motoristas que não adotarem conceitos de direção defensiva, além da determinação de instalação de lacres que impedem a violação dos bloqueadores. Nesta última sexta-feira, dia 13 de dezembro, um ônibus da Aviação Fábios foi sequestrado e utilizado como barricada durante a operação da Polícia Militar na região do
complexo da Mangueirinha, no Corte 8, em Duque de Caxias. A atuação do 15º Batalhão da Polícia Militar consistia em evitar roubos de cargas e veículos nas proximidades. Quando os agentes chegaram no complexo, os criminosos posicionaram o coletivo em uma das vias de acesso. Não há informações sobre pessoas feridas e prisões até o momento. Na noite desta sexta-feira, o incêndio em um ônibus interditou parcialmente a rua Visconde de Santa Isabel, em Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro. O caso aconteceu por volta das 9 da noite e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros do quartel do Grajaú. De acordo com a corporação, um homem ainda não identificado sofreu ferimentos moderados no local. Não há confirmação se a vítima foi encaminhada a uma unidade de saúde. O trânsito na região está impactado. A faixa da direita da rua Visconde de Santa Isabel permaneceu interditada na altura da rua Luiz Guimarães. Equipes da Sete Rio e da Guarda Municipal também estiveram no local, desviando o tráfego para a pista da esquerda, o que gerou retenções no trecho. Nas redes sociais, moradores sugerem que o incêndio foi provocado por criminosos. O local do incidente é próximo ao Morro dos Macacos, palco de intensos tiroteios na mesma noite. Autoridades ainda investigam a causa do incêndio e sua possível ligação com os conflitos locais. Um ônibus de 2 andares da empresa Nova Itapemirim Zantu atingiu um poste de fornecimento de energia elétrica ao fazer uma curva na rua Darli Santos, em frente à rodoviária de Vila Velha, no bairro Jockey de Itapari, no Espírito Santo. O acidente aconteceu neste sábado, dia 14 de dezembro. Imagens em redes sociais mostram o veículo com a lateral direita encostada no poste, que ficou inclinado. Ninguém se feriu no ocorrido. Ao jornal A Gazeta do Espírito Santo, a EDP, responsável pela distribuição de energia, informou que 25 imóveis tiveram energia interrompida até a conclusão dos reparos. A Nova Itapemirim diz colaborar para esclarecimento, mas que o motorista do ônibus fez manobra regular e tentou desviar de um carro de aplicativo que também acessaria o terminal. Na tarde deste sábado, dia 14 de dezembro, um ônibus rodoviário da empresa Pássaro Verde tombou e deixou ao menos 16 pessoas feridas no quilômetro 453 da rodovia BR-356 em Itabirito, Minas Gerais. Dentre as vítimas, uma se encontra em estado grave, com uma fratura exposta, e foi encaminhada ao hospital de Itabirito. Parte das pessoas chegaram a ficar presas nas ferragens. O Corpo de Bombeiros e o SAMU atenderam a ocorrência. O coletivo transportava 24 passageiros e o acidente resultou no bloqueio dos 2 sentidos da estrada. Na noite do último sábado, dia 14 de dezembro, um ônibus pegou fogo e foi destruído em Manaus, no Amazonas. O caso ocorreu na rua Abdias Teles da Silva, no bairro Japim. O coletivo estava vazio no momento do incêndio. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas e, juntamente com a Polícia Militar, irão investigar as causas do incêndio. Na manhã deste domingo, dia 15 de dezembro, um ônibus pegou fogo na rodovia RJ-127, na cidade de Paracambi. O caso ocorreu por volta de 9h50 da manhã, no bairro Guarajuba. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas próximo das 11 horas da manhã. A situação estava sob controle. As autoridades informaram que não houveram feridos. Ainda não há informações sobre como o incêndio se iniciou no coletivo. Um ônibus elétrico de 15 metros tombou e pegou fogo na tarde desta quinta-feira, dia 12, na Praça João Mendes, no centro de São Paulo. Imagens mostram o veículo em chamas e os bombeiros no local juntamente com o SAMU. Passageiros tiveram de ser retirados às pressas. As causas ainda estão sendo apuradas. De acordo com as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, ao menos 3 pessoas tiveram ferimentos sem gravidade: o motorista, o cobrador e uma passageira gestante. Ninguém corre risco de perder a vida. Os bombeiros ainda dizem que o condutor passou mal, perdeu o controle na curva e tombou lateralmente. A corporação diz que verifica se houve um curto ou algum problema relacionado à pane elétrica para ter havido o incêndio. Em nota, a SP Trans, que gerencia os ônibus na cidade, informou que foram adotados os procedimentos previstos para casos de incêndio envolvendo veículos elétricos e que acionou a empresa Ambiental Transportes e a fabricante Sistema Elétrico da Eletra Industrial, baterias WEG, carroceria Caio e chassi Scania. A empresa Ambiental Transportes, responsável pelo veículo, diz que apura o ocorrido e colabora com as autoridades para os esclarecimentos. O ônibus fazia a linha 31, 39 e 10, Jardim Sexta Formosa à Praça João Mendes, e estava chegando no fim da viagem, não estando, portanto, lotado. A área foi isolada para os resgates e para desvirar o veículo.
Os bombeiros também isolaram o local por precaução para atuar mais facilmente para evitar o reinício das chamas. O incêndio foi controlado rapidamente pela corporação. A linha experimental de ônibus que conecta Niterói à Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, deve ser licitada em breve, segundo informações do DETRA-RJ. A informação foi publicada pelo jornal O Globo neste domingo, dia 15 de dezembro. Após mais de um ano de operação, a avaliação técnica e a satisfação dos usuários têm reforçado a viabilidade da rota, que atende a uma antiga demanda da população. O DETRA-RJ destacou que os testes confirmaram a eficiência operacional e a qualidade do serviço prestado pela Autoviação 1001, que opera a linha 785D e a 1785D, com os modernos ônibus. A empresa já manifestou interesse em participar de uma eventual licitação para operar o trajeto de forma permanente. Atualmente, as passagens para o trajeto custam entre R$ 12,75 e R$ 34,30, dependendo do tipo de serviço escolhido. O tempo médio de viagem é de cerca de 2 horas e a linha atende aproximadamente 11.691 passageiros por mês. Para muitos usuários, a rota tem sido essencial para facilitar o deslocamento entre Niterói e a Barra da Tijuca, oferecendo uma alternativa ao transporte tradicional. A criação da linha atende a uma antiga reivindicação de moradores de Niterói que trabalham na Barra da Tijuca. Felipe Peixoto, secretário estadual de Energia e Economia do Mar, declarou ao Globo que a proposta foi amplamente discutida nos bastidores antes de ser colocada em prática. Segundo ele, o sucesso da operação experimental é reflexo de um planejamento voltado para a melhoria da mobilidade entre diferentes regiões do estado. Morador de Caraí, administrador Jorge Carvalho afirmou ao jornal que a linha trouxe impactos positivos em seu deslocamento diário. Caso a licitação seja aprovada, a linha deverá consolidar-se como parte da malha intermunicipal do estado, com integração à estrutura de transporte existente. A rota, que opera a partir de pontos estratégicos como Charitas, em Niterói, e o Shopping Downtown, na Barra, visa ampliar o acesso a novas oportunidades de emprego e serviços entre as duas cidades. A expectativa é de que o processo licitatório seja anunciado oficialmente pelo DETRA-RJ no início de 2024, conforme a apuração do Globo. O Grupo Vida, que atua nos segmentos de transporte rodoviários e metropolitanos e urbanos em diferentes cidades do estado de São Paulo, comprou 100 ônibus 0 km para linhas iniciadas pela EMTU. Entre as operações previstas para estes coletivos estão as linhas previstas entre as cidades da Área 1 da EMTU, como Taboão da Serra, Embu, Itapecerica da Serra, Cotia e Vargem Grande Paulista, pela Aviação Raposo Tavares, uma das empresas que formam o Grupo Vida e que integra o consórcio Intervias. Segundo o representante de vendas da fabricante de carrocerias Caio, Guildo Vendramini, nesta sexta-feira, dia 13 de dezembro, os veículos possuem itens que aumentam o conforto e a segurança dos usuários, como ar-condicionado, tomadas USB para recarga de celulares, suspensão pneumática, vidros com tratamento contra raios ultravioleta, acessibilidade por elevadores e sistema de câmeras e monitoramento. Todos os ônibus do modelo Caio Apache VIP 5 possuem chassi Mercedes-Benz OF 1726L, motor dianteiro OF suspensão pneumática, que seguem os atuais padrões de restrição a poluentes com base nas normas internacionais Euro 6, que emitem 75% menos materiais nocíveis ao meio ambiente, em comparação com a tecnologia anterior Euro 5, dos modelos mais antigos, que vigorou até dezembro de 2022. Os modelos serão entregues em lote para renovação de frota e ampliação de atendimento. A Aviação Piracicabana, integrante do Grupo Comporte, está recebendo 4 unidades do Irizar I6S, acoplados com o chassi Mercedes-Benz O500RS Bluetech 6. Conhecida no mercado de transporte rodoviário pela sua robustez e qualidade, a carroceria Irizar é amplamente considerada uma das opções mais luxuosas do setor rodoviário. Os novos veículos receberão layout utilizado pela Expresso de Prata, empresa adquirida pela família Constantino de Oliveira. Além disso, os ônibus são equipados com uma série de itens para garantir o conforto e a comodidade dos passageiros.
como TVs, ar-condicionado, banheiros e câmeras espalhadas ao motorista, substituindo os retrovisores para aumentar a segurança e melhorar a aerodinâmica. A Aviação Garcia, do Paraná, iniciou a venda de alguns de seus ônibus de sua frota, sendo elas unidades do Marco Polo Paradiso G7200, Paradiso New G7200, Paradiso G7 1800DD, New G7 1800DD, Paradiso G7 1600LD, algumas das primeiras unidades do G8 1800DD adquiridas pela empresa e também algumas unidades do Urbano Marco Polo Torino. Todas essas unidades equipadas com chassis Mercedes-Benz modelo Euro 5. Mais informações dessas você pode conferir no site da Aviação Garcia. Ainda falando sobre a Garcia, a companhia comemora 90 anos com nova sede e 152 novos ônibus. A Garcia transporta em média 23 milhões de passageiros por ano, operando em 7 estados brasileiros, como Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Para comemorar os 90 anos da empresa, a Aviação Garcia inaugurou a nova sede do grupo, na zona leste de Londrina. De acordo com o vice-presidente da Aviação Garcia Brasil Sul, Stefano Boicó Júnior, a estrutura possui 30 mil metros quadrados de área construída e um terreno de 100 mil metros quadrados. Alcançando os 90 anos de existência que a empresa completou no último dia 6 de dezembro, a Garcia há 10 anos integra o Grupo GBS, que compreende a Brasil Sul, em operação há 20 anos, a Santo Anjo com 77 anos e a Londres Sul com 15 anos. As novidades para fechar o ano com chave de ouro não param. A Aviação Garcia Brasil Sul está renovando sua frota com a chegada de 152 novos ônibus, todos com carrocerias Marco Polo e montados sobre o chassi Mercedes-Benz. A entrega está ocorrendo gradualmente, com previsão de conclusão até fevereiro de 2025. De novíssima geração, os ônibus são dotados da tecnologia Euro 6, um conjunto de normas para o controle de emissão de gases que oferece importantes ganhos ambientais. Do total de ônibus adquiridos pelo Grupo GBS desde o ano passado, 323 possuem esta configuração que embute preocupação ambiental. Vale ressaltar que todos os assentos possuem tomadas USB e as poltronas cama contam ainda com massageadores, garantindo maior comodidade. Além disso, os veículos contam com geladeira e sanitário com acionamento a vácuo. Em relação à conectividade, oferecem conexão Wi-Fi e entretenimento com o sistema Play On, proporcionando uma viagem completa e confortável em todos os aspectos. O Grupo GBS concentra suas atividades no transporte intermunicipal e interestadual de passageiros e oferece uma gama de serviços como fretamento para indústrias, turismo, transporte de encomendas e transporte urbano e metropolitano. Hoje, o grupo emprega mais de 2.500 colaboradores com uma rede de 370 pontos de vendas, distribuídos nas principais cidades dos estados em que atua, além das rodoviárias. Conta também com uma sólida estrutura de atendimento e manutenção em 23 filiais. A Aviação Nova Itapemirim acaba de colocar em operação um dos ônibus mais esperados de sua nova frota, o Paradiso G8 1350, que homenageia o lendário Tribus, modelo que marcou época no transporte rodoviário de passageiros no Brasil. Com pintura temática inspirada no design clássico, o veículo é um tributo ao pioneirismo da empresa, fundada pelo empresário capixaba Camilo Cola, e a sua contribuição para a história do setor. O Tribus, introduzido pela Itapemirim nos anos 1970, foi revolucionário para trazer o conceito de terceiro eixo ao mercado brasileiro, oferecendo maior estabilidade e capacidade de transporte. Suas várias gerações com carrocerias como Ciferal Dinossauro e Nielson Diplomata ganharam notoriedade ao longo das décadas e consolidaram o modelo como um ícone. Com prefixo 60.000, o Paradiso G8 1350 chegou à rodoviária do Rio de Janeiro na manhã deste sábado, após a partida de São Paulo às 11 horas da noite, atraindo a atenção de passageiros e curiosos. O modelo se destaca por ser a escolha da Nova Itapemirim para veículos de piso único, devido à sua maior capacidade de bagagens e encomendas com bagageiro de 1.350 mm e dimensão exponentes, 14 metros de comprimento, 13,98 metros de altura e 2,60 metros de largura. Ao todo, foram equipados 40 unidades do modelo rodoviário da Marco Polo. Equipados com chassi Mercedes-Benz O500 RSD Bluetech 5, o ônibus atende às mais recentes normas
de redução das emissões de poluentes Proconv P8 Euro 6 e com motorização OM 460LA de 449 cavalos e torque de 2.200 Nm, garantindo potência e eficiência. Internamente, o Paradiso G8 350 oferece 46 poltronas e semi-leito como descanso para pés e pernas, porta-copos, suporte para bolsas, luzes de leitura, tomadas USB individuais e dutos de ar-condicionado direcionáveis. O veículo também está equipado com um sanitário, geladeira, sistema de iluminação Full LED e tomada 110 volts nos porta-pacotes e dispositivo de poltrona móvel, que facilita o embarque e desembarque de passageiros com mobilidade reduzida. Com esta nova aquisição, a Itapemirim reafirma seu compromisso com a modernização e a valorização de sua frota, mesclando tradição e inovação para oferecer uma experiência de viagem confortável e eficiente aos seus passageiros. A BusX, a mais nova empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil, deu início às suas operações nesta última semana, com a linha Cajazeiras, na Paraíba, a São Paulo via Rio de Janeiro. A estreia foi marcada por um veículo novíssimo, Paradiso G8 1800DD Volvo B460R 6x2 Euro 6, modelo de alto desempenho que acumulava apenas 16 mil km no momento da viagem inaugural. Com o objetivo de transformar a experiência de viagem, a BusX irá operar diversas linhas no país, incluindo a tradicional São Paulo-Natal via Belo Horizonte e outras linhas como São Paulo-Rio de Janeiro, Recife-Natal e Belo Horizonte a São Paulo. A empresa também promete estrear em novas linhas nos próximos dias, oferecendo conforto e qualidade aos passageiros. Nos próximos dias, a BusX anunciará a data de início da venda de passagens, movimentando o setor de transporte rodoviário interestadual e prometendo proporcionar uma experiência nova aos seus clientes. A Aviação Águia Branca, integrante do Grupo Águia Branca, celebrou mais uma conquista de destaque no setor de transporte rodoviário de passageiros ao vencer o Prêmio Reclame Aqui 2024, na categoria Prêmio Estrela do Marketing. A cerimônia aconteceu na última segunda-feira, dia 9, em São Paulo, reunindo grandes nomes do mercado e mais de 15,2 milhões de consumidores, que avaliaram 1.600 empresas concorrentes em 198 categorias. O reconhecimento veio com o projeto inovador Experiência Águia Branca, que permite aos clientes experimentar as poltronas cama e leito-cama antes de viajar. Lançado há 2 anos no metrô Botafogo, no Rio de Janeiro, o projeto foi expandido para o Bangu Shopping, onde tem encantado ainda mais passageiros. A gerente de marketing, Graziélia Drummond, ressaltou a importância da conquista. O reconhecimento reflete o empenho da Águia Branca em atender com excelência e fortalecer o relacionamento com seus clientes. O projeto Experiência Águia Branca demonstra que a união e o foco na satisfação do cliente são fundamentais para conquistarmos novos horizontes. O Prêmio Estrela do Marketing celebra iniciativas que promovem fidelização e satisfação do cliente. Em 2024, mais de 150 projetos de diferentes empresas foram inscritos, registrando mais de 15 milhões de votos. A Águia Branca se destacou ao unir inovação e excelência no atendimento ao cliente. Além de premiar as melhores empresas do mercado, o evento também teve um papel social, ajudando a financiar a construção da nova sede do Núcleo Assistencial Brasilândia, que oferece atendimento gratuito a crianças e adolescentes com deficiência. A partir desta segunda-feira, dia 9 de dezembro, a tarifa dos ônibus municipais de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, sofreu reajuste e passa a custar R$ 5,00. A mudança foi comunicada pelo CETRANSOL, Sindicato das Empresas de Transporte da Costa do Sol e Região Serrana. A alteração no preço da passagem ocorre por conta da não transferência de repasses financeiros da administração pública para o cartão Dignidade. De acordo com o sindicato, a medida foi estabelecida em caráter emergencial para manter o sistema de mobilidade em operação. Ainda no Rio de Janeiro, a Justiça de Petrópolis, através da 4ª Vara Civil, atendeu a um pedido da CETRANSPETRO, Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros de Petrópolis, e determinou que a partir da próxima semana o valor da tarifa dos ônibus convencionais da cidade passe de R$ 5,30 para R$ 5,65, aumentando em 35 centavos.
As empresas do sistema alegam dificuldades financeiras, como déficit tarifário, atrasos no pagamento do Vale Educação desde setembro e necessidade de empréstimo para o acerto da segunda parcela do 13º salário aos colaboradores. A incerteza sobre o adiantamento do dia 20 de dezembro e outras questões relacionadas à sustentabilidade da operação preocupam os rodoviários. A Prefeitura deve decorrer da decisão tendo afirmado que o aumento impacta diretamente o usuário do transporte coletivo municipal. E também a partir deste domingo, dia 15, a tarifa dos transportes coletivos de Apucarana, no Paraná, sofrerá um reajuste de 6,67%, passando de R$ 4,50 para R$ 4,80. A meia passagem custará R$ 2,40. O prefeito Júnior da FEMAC assinou o decreto autorizando o reajuste que visa garantir o equilíbrio financeiro da concessionária e a qualidade dos serviços. O reajuste leva em consideração a inflação do período, o aumento dos insumos, como diesel e folha de pagamento, e a reoneração gradual da folha de pagamento imposta pelo governo federal a partir de 2025. De acordo com o executivo da Aviação Apucarana Limitada, com Roberto Giacomelli, a empresa terá um aumento de 16,78% nos custos com folha de pagamento em 2025. A tarifa técnica, que cobre todos os custos do sistema, como manutenção, salários e renovação da frota, é de R$ 7,24. A Prefeitura mantém o subsídio à tarifa para garantir que o transporte permaneça acessível à população, garante a Prefeitura. Segundo o prefeito, a medida é fundamental para garantir o acesso dos trabalhadores ao transporte público e a manutenção das gratuidades que representam 30% dos passageiros. A Aval opera com 52 ônibus e prevê a chegada de 22 novos veículos ano que vem. Com a renovação de frota, o veículo mais antigo será de 2022. A Prefeitura de Campinas anunciou nesta sexta-feira, dia 13 de dezembro, um novo aumento no subsídio ao transporte público coletivo. O decreto número 23.688 estabelece o valor que será repassado ao sistema de transporte público coletivo do município, que foi publicado no Diário Oficial. O objetivo é evitar o reajuste da tarifa, que se mantém inalterado desde o dia 1º de janeiro de 2023. O valor do subsídio foi readequado para R$ 15.464.763,50, totalizando um aporte de quase R$ 184 mil por parte da administração municipal em 2024. Com a medida, a Prefeitura busca garantir o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de transporte, sem impactar o bolso dos usuários. O último reajuste da passagem, em janeiro de 2023, ficou abaixo da inflação no período. A Prefeitura ressalta ainda que em 2024, cerca de 70 veículos novos ou seminovos chegaram para reforçar a frota do município. A cidade tem atualmente 1.010 ônibus, distribuídos em 233 linhas. Em novembro, foram transportados uma média cerca de 445 mil passageiros por dia útil. A partir do dia 1º de janeiro de 2025, os usuários do transporte coletivo de Caxias do Sul, que utilizam o cartão Caxias Urbano, pagarão R$ 5,45 pela passagem. O valor atual é de R$ 4,90, o que representa um aumento de 55 centavos. A Prefeitura informa que 94% dos passageiros utilizam o cartão. Quem optar por pagar a passagem em dinheiro ou cartão de crédito terá que desembolsar R$ 7,50 contra os atuais R$ 6,70. A tarifa verde, válida entre 9 e 11 da manhã e das 2 às 4 da tarde, será reajustada para R$ 4,45, somente para quem usa o cartão Caxias Urbano. Para os usuários do transporte intermunicipal que atende aos distritos de Fazenda Souza, Loreto, Santa Lúcia do Piauí, São Jorge da Mulada e Via Oliva, a tarifa será de R$ 10 para quem utiliza o Caxias Urbano. Pagamentos em dinheiro ou cartão de crédito variam entre R$ 15 e R$ 26,65, dependendo da linha. A Prefeitura ressalta que o aumento poderia ser ainda maior. A tarifa técnica calculada para garantir o funcionamento do sistema seria de R$ 7,75 por passageiro. A isenção de 1% da taxa de gerenciamento das concessões de permissões e de 2% do imposto sobre serviços de qualquer natureza permitiu reduzir 25 centavos do valor final.
Além disso, a Prefeitura aprovou subsídios que totalizam R$ 13,8 milhões, o que ressaltou em um desconto de R$ 2,05 para quem utiliza o cartão. O subsídio foi aprovado pelos vereadores de Caxias do Sul na manhã desta última sexta-feira, através de 3 projetos de lei que tratam de isenção de impostos municipais e subsídios para o transporte coletivo. A proposta, encaminhada pelo Executivo, foi aprovada por maioria nos 3 casos e integrou a pauta de sessões extraordinárias convocadas pela Câmara na reta final do ano legislativo. O cálculo da tarifa técnica considerou os aumentos nos preços de insumos como óleo diesel, pneus e carrocerias, além da reoneração da folha salarial da concessionária. Também no Rio Grande do Sul, neste último domingo, dia 15 de dezembro, a tarifa do transporte coletivo de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, sofreu reajuste e passa a custar R$ 5,25. A mudança ocorre após as enchentes que atingiram a região no mês de maio, que resultou no aumento dos insumos e reajuste de salários dos funcionários do sistema de mobilidade. O consórcio operacional leopoldense havia solicitado um reajuste de 38,4%, que colocaria o preço de passagem em R$ 6,92, mas a prefeitura não aprovou e estabeleceu o aumento de apenas 25 centavos. Se a tarifa de ônibus em São Paulo aumentar em 2025, deve ter índice de reajuste abaixo da inflação acumulada desde o mais recente aumento, que foi em janeiro de 2020. A declaração foi dada neste sábado, dia 14 de dezembro, pelo prefeito Ricardo Nunes. O IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo do IBGE, acumula entre janeiro de 2020 e novembro de 2024 em torno de 30%. Assim, se fosse aplicado o acúmulo, a passagem de ônibus na capital paulista ficaria em torno de R$ 5,70 a R$ 5,80. De acordo com Nunes, um novo ano de congelamento não está descartado, mas as equipes técnicas de diferentes secretarias da prefeitura analisam os impactos sobre os cofres públicos. Nesta quarta-feira, dia 11 de dezembro, foi anunciado que em 2 semanas o prefeito Ricardo Nunes teve de assinar liberações de recursos na ordem de R$ 900 milhões para complementar a receita gerada pelas tarifas. Os subsídios neste ano de 2024 já estão em torno de R$ 6 bilhões. Atualmente, o sistema de ônibus custa em torno de R$ 12 bilhões por ano, sendo necessários subsídios para completar o que as catracas arrecadam e não é suficiente para subvencionar os serviços. O prefeito disse ainda que a decisão deve ser tomada no fim de dezembro de 2024. Com a proximidade do Natal, a Aviação Catedral anunciou uma promoção imperdível para quem deseja viajar com economia neste final de ano. A campanha Natal com Economia oferece descontos de até 60% nas passagens para viagens realizadas entre os dias 23 e 25 de dezembro. A ação é exclusiva da empresa, que se destaca como a única do setor a oferecer descontos em pleno mês de dezembro. Os bilhetes com tarifa promocional estão disponíveis em quantidade limitada e podem ser adquiridos por meio dos canais de venda online, pelo site oficial da empresa, aviaçãocatedral.com.br, no aplicativo da Aviação Catedral para Android e iOS ou nos pontos de vendas autorizados em todo o Brasil. Agora, é só aproveitar para garantir sua poltrona e viajar com descontos exclusivos. Para mais informações, basta entrar em contato com o telefone 61 999 79 2009. A empresa Rigras, cuja marca fantasia Sou São Carlos, apresentou nesta semana um ônibus decorado com o tema natalino para a cidade de São Carlos, no interior de São Paulo. O veículo recebeu fitas de lâmpadas em LED em todo o entorno da carroceria. O modelo escolhido foi uma Passat VIP 5, ano 2024-2025, com prefixo 2625566. E para finalizar, uma última notícia. Neste sábado, dia 14, a Next Mobilidade, concessionária metropolitana da região do ABC Paulista, promoveu uma ação especial de Natal, distribuindo brinquedos e balas para crianças em diversos bairros na cidade de São Bernardo do Campo. Colaboradores da empresa se voluntariaram para levar alegria e solidariedade, visitando
as regiões do Grande Alvarenga, Montanhão, Parque Selecta, Jardim Telma, Jardim Laura e posteriormente foi realizado um desfile com veículos pelos principais vias da cidade, como a Avenida Brigadeiro Faria Lima, Rua Jurubatuba, Rua Joaquim Nabuco e Estrada da Alvarenga. A iniciativa contou com um ônibus temático plotado em alusão ao Natal, com iluminação em LED e buzina marítima, que encantou as crianças e as famílias por onde passou. O motorista, caracterizado como Papai Noel, foi o grande destaque, realizando as entregas com animação e espalhando o espírito natalino em toda a cidade. A ação reflete o compromisso da Next Mobilidade com a comunidade local, proporcionando momentos inesquecíveis para as crianças e suas famílias nesta época especial. E essas foram as últimas notícias e informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueçam que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.